sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do The Good Connections. E hoje eu, Vivi, tô aqui com a minha amiga Lori. Oi, Lori, tudo bom com você? Tudo ótimo. Mais uma vez aqui juntas no The Good Connections. É isso aí, Lori. E é um prazer para mim estar com você aqui nessa tarde para a gente conversar sobre um assunto super legal. Vocês aí estão sentindo falta da minha amiga Leslie? Ela está de férias atrás das câmeras. E a Lori hoje ela está aqui comigo para a gente compartilhar um assunto super bacana. E Lori, o assunto é bem complexo. É a diferença entre perguntar para Deus e questionar a Deus. Gente, parece que é um sinônimo, mas em algumas situações tem uma diferença muito grande. Quando, por exemplo, quando alguém pergunta para você, gentilmente, nossa, mas por que você gosta de café, por exemplo? Uma pergunta boba, né? Sim. E alguém chega para você e fala assim, mas por que você gosta de café se você sabe que café não faz bem para você? Não um questionamento? Sim. Já mudou? Mudou? É assim. E muitas vezes a gente faz isso com Deus, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. E olha só, você pode me interromper, tá? Sim. Eu não gosto de ser a mais faladora, não. Pode falar. Pode falar, Vivi. Olha, pode me interromper, à medida que vai vindo aí, o que Deus está trazendo no seu coração, você vai falando. Deixa eu só achar aqui um detalhezinho. Oxe, eu perdi aqui a minha anotação, gente. Mas vamos lá. Ao vivo, né? Então, olha só. Então, só trazendo para vocês a diferença entre perguntar e questionar. Quer dizer, a diferença entre perguntar e questionar é quando eu conheço o caráter de Deus. Eu sei que Ele é Deus. E Ele é Deus em todo momento, Lori. Ele é Deus o tempo todo, né? Então, as minhas perguntas, quando eu conheço o caráter de Deus, é a pergunta de quem é amigo de Deus, é quem se relaciona com Deus, né? Eu coloquei 2 significados até muito interessante aqui, Vivi, diga. que é o significado da palavra perguntar. Eu fui lá no dicionário e pesquisei o que significa. Propor, pedindo uma solução ou investigar. É um esclarecimento, né? Ou questionamento a alguém sobre algo. Aí agora o significado de questionar, porque questionar é fazer objeção, é controver, rebater, né? A autoridade, um exemplo, a autoridade dos seus pais. Seus pais falam, não vai fazer isso. Mas por que eu não vou fazer isso? Um exemplo claro também de perguntar e questionar, eu pergunto para você, Vivi, aonde é o aeroporto aqui de Memphis? Você fala, não, Lori, você vai reto, vira à direita, vira à esquerda. Quer dizer, uma pergunta. É uma pergunta. Agora, questionar é quando você me dá a resposta e eu falo, ué, Vivi, mas onde é o aeroporto de Memphis? Você vai falar, eu vou falar, não, mas não é aí, Vivi. Peraí, calma aí, deixa eu procurar no GPS. Eu tô questionando. Eu não estou perguntando. Olha, muito legal, gostei disso, viu? Você trazer esse esclarecimento. Bem bacana, porque exatamente, né? Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós somos amigos de Deus, caminhamos ali tendo uma relacionamento, né? As nossas perguntas são genuínas de um filho. Sim. Ai, mãe, né? Principalmente quem tem filho naquela fase dos 5 aninhos, sabe? 5 para 8, que eles têm tantas dúvidas. Por que o céu é azul? Por quê? Por quê? Perguntas genuínas de quem tem curiosidade. Verdade. E assim somos nós, né? Sim. Quando temos relacionamento com Deus, nós temos perguntas que são genuínas, Sim. né? Agora, questionar é você querer se colocar, às vezes, em um pé de que Deus é o seu... Ele é o seu... você que é o Senhor dele. Ele tem que cumprir a sua lista de requerimentos ali. Eu quero isso, eu quero aquilo, independente de saber se esse é o desejo de Deus. Sim. E quantos de nós não fazemos isso, né? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo
na Bíblia de um questionamento de quem é amigo de Deus, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso do 24 ao 32, que é quando Deus decide que ele vai exterminar Sodoma e Gomorra, porque o pecado ali já tinha, sabe, ultrapassado a medida, e Deus falou, olha, esse povo não tem jeito, então eu vou exterminar. E aí, então aí Abraão, que conhecia o Senhor, conhecia o caráter de Deus, que era amigo de Deus, né, vamos dizer assim, que Deus falava com ele. Então Abraão fala assim, ai Senhor, exterminarás o justo com o ímpio? Né? Quem é bom e quem é mau, você vai exterminar todo mundo ali? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Né? Ele está perguntando, Deus, poxa, mas o senhor vai destruir todo mundo? E se tiver 50 ali? Longe de ti, só que aí ele conhece Deus. Então ele fala assim, longe de ti tal coisa, mata justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Né? Ele sabe quem é Deus. Não era um questionamento assim, o senhor não é justo, mas ele falou, o senhor é juiz sobre toda a terra, e o senhor é justo, o senhor é bom, né? Então, o senhor vai mesmo matar todos os bons e os maus, né? Mas respondeu o Senhor, se eu encontrar, ok, né? Tipo, filho, tá bom, vai. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aí, né? Abraão não se limita nisso e ele responde ao Senhor. Mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, né? Ele sabia com quem ele estava falando, né, gente? Ele sabia a diferença de perguntar e questionar. Exato, Deus, né? Ele tinha temor. só fazendo a pergunta. Ele estava ali, ó, eu sei que eu já fui muito ousado, pai, né? Amigo, irmão, não, mas pai, aquela intimidade, né? Pai, ele sabia, né, quem é Deus, né? Eu que não passo de pó e cinza, tipo assim, eu não sou nada diante da sua grandeza, já fui muito ousado, né? Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Ele queria dizer, né? 40, se tivesse só 45, né? Destruirás a cidade por causa dos 5 que faltou nessa lista dos 50? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. Deus falou, ó, se tiver 45, tá bom, vou poupar a cidade, né? E se encontrares apenas 40? Abraão de novo. Ai, meu Deus, né? Mas se em vez de 45 for só 40? Insistiu Abraão e ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Ok. Então continuou ele. Não tire, Senhor. Não se irrita, Senhor, por favor. Mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Okay? E você vê que nem a diferença de você perguntar a Deus, que Deus ele não se ira com a sua pergunta. Então você não precisa ter medo, não precisa ter dúvida se você for fazer uma pergunta a Deus. Se você tem um nível de intimidade com Deus, você não precisa ter medo de fazer a pergunta para Deus. Porque assim como Abraão, ele fez muitas perguntas. Não, Deus ele nem terminou aqui, né? Ele diz assim, ó, e se apenas 20 forem encontrados? Quer dizer, vai reduzindo. Porque, na verdade, Abraão já sabia que não tinha muita gente para ser salva ali, né? Ele respondeu, por amor aos 20 não a destruirei. Então, Abraão disse ainda, não tire, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10 não a destruirei. Então, tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Quer dizer, Deus, ele é misericordioso, né? Ele não se ira quando nós temos perguntas de filho, dúvidas, de dúvida. Como você disse, perguntar para aprender, para ter uma direção, para conversar, sabe? Senhor, abre a minha mente,
fala comigo, eu não tô entendendo isso, me ajuda a superar. E às vezes a gente está vivendo até um momento difícil, onde as decisões, né, que Deus tomou, foi às vezes levar um ente querido, né, ou a perda de um emprego, uma situação que você não está entendendo, mas quando você tem o Senhor como o Senhor da sua vida, você sabe que Ele é Deus e que Ele vai ser justo com você. Um exemplo claro desse na Bíblia foi Jó, né? Que Jó, ele passou por várias... Aqui está Jó 3, 1 ao 26. Quando vocês tiver tempo, a gente não tem tempo de ler toda a Bíblia, mas você que tiver um tempinho aí na sua casa, você para e medita nessa história, que é a história de Jó, né? Como todos nós já sabemos, que Jó foi um homem que, pela muitas perdas, muito sofrimento, né? Dúvida até dos amigos, da santidade de Jó. E Jó começa até a se questionar a Deus. Ele questiona, ele não pergunta a Deus, ele questiona a Deus. Porque a dor dele era tão grande que ele já se via assim, né? Passando por várias tribulações. Então, Jó, ele questiona a Deus, né? Eu até fui mais a fundo e busquei aqui, que na Bíblia... Jó, ele questionou a Deus 16 vezes na Bíblia. Ele questiona a Deus porque o sofrimento dele era tão grande, que embora ele tivesse um relacionamento perfeito com Deus, ele ainda assim, ele questionou a Deus. Ele não perguntou, ele questionou. Só que o nível dele de intimidade era tão grande com Deus que ele se arrepende, né? Ele se arrependeu dos questionamentos a qual ele fez para Deus, tanto que ele se irou, falou para Deus, por que não me mata? Amaldiçoou até o dia que ele nasceu, né? Então ele não estava fazendo uma pergunta. Então essa é a diferença de você perguntar, fazer uma pergunta genuína a Deus. E às vezes até diante do sofrimento, desculpa te cortar, que a gente vê ali muito Davi no livro de Salmos, né? Quando ele fala, até quando, Deus, né? Vou continuar sendo perseguido dessa forma pelos meus inimigos. São perguntas genuínas. Embora você tá ali desesperado, são perguntas assim... Eu já passei por isso na minha vida, sabe? O momento em que o sofrimento, a dor tá tão grande que você fala, Senhor, mas vai mesmo mudar? Até quando, né? Eu vou passar por essa injustiça? Ou até quando eu vou passar por esse sofrimento? Mas nunca foi um tom de revolta, mas era um tom de tipo de desespero. Pai, me ajuda, me mostra até quando, o Senhor tem um caminho, o Senhor vai me ajudar mesmo. Eu acho que é muito genuíno quando a gente tem essa intimidade com Deus, de poder rasgar o nosso coração diante dele. Falar, Deus, está doendo, né? Apressa-te, socorre-me, né? Que é o que a gente via, né? Por isso que Davi foi considerado amigo de Deus, né? O coração segundo o coração de Deus, porque ele rasgava ali diante do Senhor. Quando eu conheci meu esposo também, vou contar um pequeno testemunho aqui, porque uma moça da minha igreja, né? Ela chegou e falou para mim assim, eu estava pretendendo ficar noiva e casar com outro rapaz da minha igreja. E quando ela veio, assim, falou para mim, seu noivo não tá aqui, seu esposo não tá aqui, ele vai vir de fora. Olha, ele vai te encontrar. Aquilo para mim foi um impacto. Peraí, mas como assim? Se eu não conheço ninguém de fora, né? Como? Eu não conheço ninguém de fora. Ela, Deus tá mandando, tira seu passaporte, tá? Uau. Eu fui lá e tirei meu passaporte, mas o meu passaporte até venceu. E eu não conhecia meu esposo não apareceu. Mas aquela convicção estava tão grande dentro do meu coração. Que aquela palavra tinha vindo da parte de Deus. E eu não questionei a Deus, mas eu comecei a perguntar, Senhor, como, né? Aquela pergunta genuína, mas como? Que eu não conheço ninguém lá fora. Senhor, mas como? Que eu não tenho nem passaporte. Como? A gente fica com aquela pergunta, como mas é que isso vai acontecer, né? Mas de nenhum momento eu duvidei da grandeza e aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Eu falei assim, não, eu creio. Meu outro passaporte já tinha até vencido, mas eu continuei crendo. Se Deus falou, e foi aí que eu conheci até meu esposo. Ficamos mais 2 anos conversando. Sempre ele marcava para ir, acontecia alguma coisa. Aí foi a mãe dele que ficou doente, aí você já começa a bater aquela dúvida. Não, Senhor, mas o Senhor, porque a gente quer tudo no nosso tempo, né? A gente quer fazer aquele miojo, né? 3 minutos, pum, aconteceu. Bem, a gente não quer passar os processos. A gente não quer passar, né, os processos,
que O Deus tempo de tem, Deus, o tempo de Deus, né? né? Que tem um. Mas assim, em nenhum momento eu questionei a Deus. Será Deus? Porque eu conheço Deus, eu acredito na grandeza dele. Eu acredito muito na grandeza do Senhor Jesus Cristo. Não era no meu tempo, não era, mas que eu tinha plena convicção que iria acontecer, né? Aí aconteceu que meu esposo não foi, depois veio a pandemia, depois foi meu visto que demorou mais 4 anos. O visto era para 2 anos, demorou mais 4, né? Talvez também pode ser, né? Porque esses questionamentos que a gente faz a Dá uma Deus também, ele atrasadinha. dá uma Olha. atrasadinha nos planos da gente. Então, se você está passando esse processo aí, pelo amor de Deus, não questiona. Tenta entender, mas não questiona a Deus. Só Sim. creia que todos os processos da parte do Senhor vai se cumprir na sua vida. Sim, é bem interessante você falar isso, porque você falou, né, que às vezes o que pode até ter atrasado um pouco, mas às vezes é o questionamento, né? Sim. E quem que questionou e que acabou tendo uma certa punição por isso, né? Na Bíblia tem vários exemplos, né? Sim. Mas eu separei aqui, lá no capítulo de Lucas, no capítulo 1, sobre Zacarias. Ele era um sacerdote e ele era o marido de Isabel, prima de Maria, né? Do qual Deus trouxe um anjo para falar com ele, trazendo a promessa de que, porque ele já era idoso, a esposa também idosa, né? E o anjo veio dizer a ele que ele teria um filho, que seria quem abriria os caminhos, né? Seria um profeta, né? O João Batista, né? Que a gente conhece da Bíblia. Então, o que aconteceu? Depois que o anjo entregou tudo que Deus ia fazer, que Isabel ia ficar grávida, e tudo que ia acontecer, o que Zacarias fez? Ai, ai, ai. Olha nós aqui, em muitas situações, né? Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Olha o questionamento, olha a dúvida. Né? Tipo assim, cara, veio um anjo falar com você. E aí ele fala, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você vai ficar mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Aqui tem vários detalhezinhos. Ó, tempo oportuno. Então, Deus traz uma promessa para nós, Deus fala algo, tem o tempo de Deus, né? E eu vou falar para vocês que eu vivi isso, e quem não, né? De Deus trazer algo que usar alguém, ou na própria palavra, Deus falar com você que ele vai resolver aquela situação, e a gente acha que vai ser amanhã. Né? E aí aquele cuidado em não duvidar do que Deus está fazendo, questionar, mas o senhor vai fazer mesmo? Porque olha, né, o senhor está tardando, eu né, não acredito, porque olha, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, como que Deus vai fazer, né? E você falou bem do seu esposo, né? Porque, gente, vai imaginar, você está lá no Brasil, está numa igreja, alguém vem e fala para você, olha, seu marido vai vir de fora, né? É melhor você já fazer até o seu passaporte. Você creu e você creu. E você foi lá e fez. O passaporte até venceu, porque na época acho que era 5 anos, né? Que o passaporte valia. Quer dizer, não é no seu tempo. Foi no tempo de Deus. Então, no tempo oportuno, né? Só que Zacarias aqui, ele duvidou, gente, na boa. Ele falou, o quê? Como é que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Gente, você está falando com um enviado de Deus. E você questionando o anjo, né? Falando para você tudo que ele vai fazer, que ele vai trazer um filho, sua esposa vai ficar grávida, né? E você fala, mas como eu vou ter certeza? Né? Isso é um questionamento ruim. É quando nós não cremos, nós não conhecemos o Senhor, não temos intimidade com Deus, não entendemos que Deus é um Deus inquestionável, né? Porque Ele é Deus. Porque Ele está acima de tudo, porque o seu nome é Jeová Jireh, Ele é provisão, Ele é salvação, Ele é libertação, Ele é quem guerreia por nós, Ele é quem traz cura. Enfim, o nome de Deus é inquestionável o que Ele pode fazer, né? E você acabou me lembrando que também eu era bem jovem e alguém falou para mim que eu ia morar fora do país. Eu nunca pensei.
E eu confesso que na hora que eu pensei que fosse até por alguma outra situação, mas eu era muito jovem, então eu não guardei isso na minha cabeça, sabe? Mas eu me lembro, aí eu me lembro, passou muitos anos, casei, aquela coisa, passou muitos anos, e eu estava trabalhando para uma empresa, e um dia eu estava tão brava com algumas coisas em casa, que estava se acabando, precisando trocar várias coisas, eu estava orando, e ao mesmo tempo orando, e tipo, vendo algumas coisas na minha casa, e Deus pegou e falou assim, uma senhora me ligou e falou assim para mim, que Deus tinha falado para ela, que Deus ia mudar tudo, para eu parar de me preocupar com as coisas daquela casa, que ele ia mudar tudo ia ser novo, que Deus ia mudar tudo. Eu falei, nossa, vou ficar rica, só pode ser, né? Porque vou tirar tudo da minha casa e tudo novo, né? Como assim, né? Como é que isso vai acontecer? E depois de muitos anos, Lore, eu já estava aqui nos Estados Unidos. E um dia orando, tal, ali no meu tempo com Deus, Deus me trouxe a memória. Desse dia que ele falou que eu ia para um outro país, que eu nunca esperei, tipo assim, não foi uma coisa que eu já estava até aqui, quando eu lembrei desse dia. E aí, Deus também me lembrou na mesma hora do dia que ele falou que tudo ia ser novo. Porque, gente, você não traz nada quando você muda de país. Você traz suas roupas. É tudo novo, e literalmente, você vai ter que ter tudo novo, né? Porque você mudou, você recomeçou a sua casa num outro lugar, né? Então, isso é muito interessante, como Deus fala, mas como, né, a gente tem que tomar cuidado com essa dúvida, com esse questionamento, né? E então, o Zacarias aqui, ele ficou sem falar até o dia que o menino nasceu. Olha a consequência de você questionar a Deus. Questionar quer dizer duvidar. Duvidar de Deus, né? Então, nós temos que conhecer realmente o caráter de Deus, quem é o Senhor, né? E para isso, depender dele, doar aquele tempo de independência, aquele tempo no secreto, você e Deus. Você só consegue ser íntimo de alguém quando você está próximo de alguém. Eu só vou conseguir ser íntima da Vivi se eu estiver próxima da Vivi. Que eu vou conhecer como a Vivi né? Assim é Deus também. Para você ter esse relacionamento, né, sincero com Deus, é isso. Você tem que passar mais tempo com Ele. Porque aí você não vai ter mais questionamento. Você vai poder fazer pergunta como filho faz, né? Como um amigo, né? Faz. Mas você não vai questionar, duvidar do poder de Deus. Né? Até mesmo, né? O lamentar, né? Eu acho que às vezes é o que lamentam ao Senhor, né? O que tá tão difícil. Isso não é duvidar, né? É abrir o coração, é rasgar o coração com aquilo que tá doendo, né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender que a base dessa diferença, né? Duas palavras que parecem sinônimo, mas que elas existem uma diferença na maneira como, dentro de um contexto, que as pessoas precisam entender, Lore, que a base disso é o relacionamento. Quando nós temos relacionamento com Deus. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas querendo que Deus faça a vontade delas. Sim. Sabe? Eu quero. E a gente vê ministração, né? Peça para Deus que Ele vai te dar. Mas esse peça para Deus está dentro da palavra? Quer dizer, e se Deus não te der, você vai continuar servindo Ele, né? Porque Ele é Deus. Sim. Né? Eu vou falar para você que Deus já atendeu desejos do meu coração que eu nem sequer pedi. Sim. Mas Ele sabia. Ele me atendeu porque é um pai querido. Sim. Né? Olhou para dentro de mim e falou assim: ela gosta daquilo ali, vou trazer aquilo para minha filha querida. Né? Mas se eu não tivesse, ele continuaria sendo. Ele sabe que ele continuaria sendo Deus na minha vida. Sim. Que aquilo. Então a gente vê hoje assim uma geração muito, não sei o que você pensa sobre isso, mas a gente vê uma geração hoje muito imatura, né, com relação à vida com Deus, né? Sim. Que Ele é Deus e eu sirvo o meu Deus não pelo que Ele é, não é pelo que Ele vai me dar. Desculpa, não é pelo que Ele é. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. É verdade. Mas eu quero dizer que não é pelo que Ele pode me dar. Porque se Ele não me der nada, Ele já me deu tudo, que é a salvação, que foi me tirar lá do lamaçal do pecado, né? Me limpou, me purificou todos os dias, vai lá, põe remedinho nas minhas feridas,
cuida de mim, me ensina, me protege, me guia, né? É a minha bola de fogo durante a noite para me aquecer, né? Ele é a nossa nuvem para nos proteger durante o dia do sol, como ele fez ali com os 40 anos do povo no deserto. A roupa não furou, o sapato não furou, a roupa não rasgou, o sapato não furou. E assim, isso é Deus. Às vezes ele não traz coisas magníficas porque listei lá o que eu preciso. Sim. Mas ele é um Deus que supre as nossas necessidades e essa intimidade que a gente sabe que independente ele está com a gente. E a gente sabe também, né, assim como você voltou lá na história de que ele supriu o desejo do povo do deserto. Sim. Então, ele supriu tanto, e só a parte ruim do povo foi quando eles começaram a questionar a Deus. Murmurar, achar que Deus tem obrigações sim, de fazer como eles querem, que é o nosso pecado o tempo inteiro, é quando nós achamos que Deus é o nosso servo. Sim. Essa é a palavra, eu estava no começo, estava tentando achar é isso. A grande questão de questionamentos é quando a gente limita Deus, coloca Deus pequenininho, sim, e a gente coloca ele como nosso servo. Olha, está aqui a lista do que eu preciso. Eu quero trocar de carro esse ano. Aí eu quero uma casa na praia. Eu quero aquele celular novo. Eu quero isso. Porque sem isso aqui, eu não vou saber viver. E a gente vive hoje numa sociedade materialista, onde as pessoas elas fazem aquela lista. Olha, faz isso e sai correndo. Sim. Mas esquecem que ele não é o nosso servo, ele é o nosso Senhor. E aqui também para fechar aqui, Vivi, fazer uma pergunta é um ato de buscar informação, enquanto questionar envolve uma indagação. Muitas vezes é duvidar. A dúvida. Então, questionar, você pode questionar Deus, mas só não duvida e não limita o poder do que aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Exato. Nossa, tremendo. Quer dizer que nós podemos perguntar para ele, para conhecer ainda mais sobre ele, né? E entender mais sobre ele. E ele vai ter prazer, disposição para poder ensinar, porque ele conhece a nossa pequenez, da nossa mentalidade, né? Porque ele é tão incrível que a gente nunca vai alcançar a sabedoria dele, né, Vivi? Não vai. E ele é tão pai maravilhoso que ele ensina essa diferença pra gente. Sim, ele é. Então, hoje, se você tiver medo de fazer alguma pergunta para Deus, não tenha medo, viu? Só não questiona ele, porque o poder dele é maravilhoso. Exatamente. Não questiona, ainda que os dias estejam difíceis, maus, que sejam de dor, né? Se você sinta até mesmo em alguns momentos desamparado, mas você não está. No tempo oportuno, né, Deus trará para você todas as respostas daquilo que você tem buscado. E Ele é o socorro, né, nos dias difíceis. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa direção. Ele é o amor das nossas vidas. Sem Ele nós não somos absolutamente nada, como bem você disse. A nossa pequenez diante da grandeza de Deus é como dizem, o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Somos tão pequenininhos. Mas o Senhor, Ele olha para a nossa pequenez, um Pai maravilhoso, um Pai amoroso, e no tempo certo Ele dá vitória. Ele fala, pronto, cumpriu o tempo, a promessa que eu tenho para você, e ela vem. Quando você olha, você nem acredita que passou, que tudo aconteceu. E é isso, né, meu amor? Deixa seu like. Né? Porque a gente esqueceu no começo hoje do nosso vídeo de pedir já para vocês já dar o like, você não esquecer. E eu espero que vocês não tenham esquecido. Então, dá o seu like, compartilha, porque essa palavra ela tem que ir longe. Quantos aí estão esperando conhecer esse Deus lindo? Então compartilha com a sua família, com os seus amigos, né? E é isso, né, Lori? Exatamente. Mais algum recadinho para o nosso pessoal? Não. Só obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse podcast falando sobre a palavra do Senhor, que é edificante para nós, né? Amém. Espero que vocês gostem, curta, compartilha, manda para o seu vizinho, manda até para vizinho que você não gosta, que vai edificar alguém. Gostei dessa, é isso aí. Gente, muito obrigada e a gente se vê no nosso próximo The Good Connections.